Continuação. No ano de 1808, é reconhecido por alguns historiadores com o tempo que a ordem colonial passou a ser desmontada no Brasil. Ou seja, porque o que aconteceu? A família real portuguesa chegou ao Brasil e concedeu importantes liberdades de ordem econômica e política. Ou seja, nesse ano, depois de 1500 até 1808, eles sofreram bastantes problemas, tiveram bastante problemas com o financeiro e eles, nessa época aí, eles conseguiram reerguer a ordem econômica do Brasil, os portugueses, mas isso ainda era Portugal. Bom, o que é capitanias hereditárias? O que é? É uma divisão administrativa que os portugueses criaram para organizar a colonização da América Portuguesa. As capitanias foram criadas pelo rei português Dom João III em 1534 e dividiram toda a colônia em 15 lotes de terras, que foram entregues às pessoas responsáveis para desenvolvê-las. A criação das capitanias foi o primeiro grande esforço da coroa portuguesa em colonizar as regiões que correspondem ao Brasil. O que é isso, pessoal? O governo português não estava mais dando conta de todas as terras que eles conseguiram descobrir no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram cada pedacinho de terra, denominando, né? Porque na época ainda não existia o nome para todas elas, e deram para cada um dos representantes tomarem contas. Então, capitanias hereditárias é como assim, se a tia Renata comprasse Paraty e ela tomasse conta de Paraty. É assim que funcionou a capitanias hereditárias. Eu estou dando como eu de exemplo. Eu compro Paraty, sou eu que vou mandar em Paraty. Eu compro Petrópolis, sou eu que vou mandar em Petrópolis. E assim foi formado a capitanias hereditárias. Só que naquela época ainda não havia nome, denominação nenhuma sobre os estados do Brasil. E isso favoreceu com que e também não havia donos. O que eles fizeram? Eles repartiram as terras do Brasil e doaram aos seus donatários, que vocês vão ver em seguida. Bom, como foi a divisão? A posse da América Portuguesa estava garantida aos portugueses pela Igreja Católica e meio pelo Tratado de Tordesilhas, no qual a Igreja dividia as novas terras descobertas da América entre Espanha e Portugal. Bom, pessoal, falando de Tratado de Tordesilhas, eu vou explicar para vocês que Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária traçada no mapa, tá? Para dividir o Brasil entre Espanha e Portugal. E o que aconteceu? Eles criaram essa linha imaginária para que os portugueses e as espanhóis pudessem tomar conta de todo o território, mas isso não durou por muito tempo. Seguindo. Aí estão, gente, a lista das capitanias e seus donatários, como eu acabei de falar. Maranhão, lote 1, era de Aires da Cunha e João de Barros. Embaixou um pouquinho aqui. Aí tem aí o Ceará, o Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, na época não era chamada de Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Santo Tomé, mas isso não influencia, vocês não precisam se preocupar com essa lista, porque não há perguntas sobre ela. Só para que vocês possam entender o que é capitanias e seus donatários. Capitanias é o quê? Partes de terras que o governo de Portugal e Espanha dividiram entre eles para que cada um tomasse conta desse pedacinho de terra para que não houvesse mais invasão. Então ele tomou por medida isso e dividiu esses lotes sobre o seu comando, o governo de Portugal e a Espanha, e aí eles dividiram e ele não se preocupou mais, porque nesse tempo já não haveria mais invasão. Ok, pessoal? Até o próximo slide.